apóstolo Paulo escreveu a carta que chamamos de 1 Timóteo para encorajar Timóteo. Paulo mostra nesta carta de que maneira a igreja local deve ser administrada e asseverar sua autoridade como servo de Deus. Para quem gosta de anotar e estudar um pouco melhor, você pode dividir a carta da seguinte maneira, pegando como tema como administrar o ministério da igreja local. Você pode pegar no primeiro capítulo, se você quiser anotar para estudar, você vai colocar aí a primeira divisão do primeiro capítulo, a igreja e sua mensagem. Ali é mostrado que a mensagem da igreja é ensinar a sã doutrina, capítulo 1, versículos de 1 a 11. A mensagem da igreja também é proclamar o santo evangelho, no capítulo 1, de 12 a 17. E a partir do versículo 18 até o final do capítulo 1, a mensagem da igreja é defender a santa fé. Pregar, ensinar a sã doutrina, proclamar o santo evangelho, defender a fé. Aí você vai para os capítulos 2 e 3 e você tem aí a segunda divisão da carta, a igreja e seus membros, capítulos 2 e 3. Seus membros devem ser homens de oração, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Nos versículos de 9 até o 15, seus membros devem ser esposas submissas. E no capítulo 3, de 1 a 7, seus membros devem ser pastores qualificados. E nos versículos de 8 a 13, seus membros devem ser diáconos qualificados. E nos versículos de 14 ao 16, seus membros devem ser cristãos comportados. Aí você vai para a terceira divisão da carta e você pega nessa terceira divisão o capítulo 4 somente. A igreja e seu ministro, a igreja e seu pastor. A igreja deve ter um bom ministro que prega a palavra de Deus, capítulo 4, versos de 1 a 6. A igreja deve ter um ministro piedoso que pratica a palavra de Deus, conforme o pastor muito bem colocou, não somente ser ouvinte, mas também praticante da palavra de Deus, capítulo 4, versículos de 7 a 12. E a igreja deve ter um ministro em crescimento que progride na palavra de Deus, capítulo 4, versículos de 13 a 16. E agora começa então a quarta divisão dessa carta, nos capítulos 5 e 6, a igreja e seu ministério. E aqui nós temos que a igreja deve exercer seu ministério aos membros mais velhos, versículos de 1 a capítulo 5, versículos de 1 a 2. A igreja deve exercer seu ministério às viúvas mais velhas, capítulo 5, versículos de 3 a 10. A igreja deve exercer seu ministério às viúvas mais jovens também, os versículos de 11 a 16 do capítulo 5. A igreja deve exercer seu ministério aos seus líderes, de 17 até o 25. Exercer seu ministério aos servos, no caso escravos, a gente vai tratar e desenvolver um pouco mais aqui, que já começa no capítulo 6, versículos 1 e 2. E a igreja deve exercer seu ministério cuidando do seu pastor, capítulo 6, versículos de 11 a 16, também 20 e 21. Só um adentro aqui, lembrar que amanhã é o dia do pastor, viu? Aí eu já estou fazendo a propaganda aqui da minha igreja, também das igrejas dos irmãos aí. Amanhã é dia do pastor, segundo domingo de junho. E a igreja deve exercer seu ministério exortando também os ricos, capítulo 6, de 17 a 19. Amados, Paulo ele instrui Timóteo a ministrar a outros grupos dentro da igreja e também manter a própria vida dentro da vontade de Deus. Eu quero que você olhe comigo os versículos 1 e 2. Agora é o teste de fogo para o óculos, né, irmão? Para a gente ver se a gente vê direito, que a letra é muito miudinha, mas dá para ler, acredito. Os servos cristãos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra os próprios senhores, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm senhores fiéis não os tratem com desrespeito, porque são irmãos. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois eles partilham do seu bom serviço, são crentes e amados. Ensina e recomenda
estas coisas. É interessante nós notarmos que havia a questão da escravatura ou da escravidão no tempo do Antigo Testamento, e a igreja não tentou abolir essa prática, não. Pelo contrário, muitos escravos se converteram, alguns deles foram até ministros da igreja, e quando chega na igreja, aí ele tem um privilégio de ser mais ou menos igual para igual com os irmãos. Agora, é importante a gente lembrar que lá fora a coisa era bem diferente, já que o escravo não era considerado pessoa normal, era considerado objeto no tempo do Antigo Testamento. E aqui, quando eles recebem esses privilégios, havia o perigo da pessoa querer extrapolar, passar das medidas e tudo mais. E o apóstolo Paulo até falou sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 7. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele coloca recomenda essas coisas para os cristãos servos, ou seja, os escravos que haviam aceitado Jesus. O que eles deveriam fazer? Quanto ao senhor, aqueles que tinham patrão incrédulo, não patrão, mas dono incrédulo, então eles deveriam tratar seu senhor com amor e respeito. Eles deveriam também honrar o nome de cristão, e o amor e respeito era muito necessário. O nome de Deus e a doutrina não poderiam de forma nenhuma serem blasfemados. E aqui eu puxo para a gente fazer uma aplicação para a nossa vida aqui. Como é que tem sido o seu procedimento do seu emprego, por exemplo? Como é que tem sido o seu relacionamento aí na sua família, na comunidade? Uma vez uma pessoa disse desse jeito: não, mas aqui, pastor, a minha vida é minha vida, não devo nada a ninguém. Não, pelo contrário, a sua vida não é sua vida, não. A sua vida é a vida que Deus deu a você. Porque cada um não é dono do seu nariz. Nós temos um dono, e nosso dono é Jesus. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Jesus nos comprou com o preço do seu sangue. Então não é o meu nome que está em jogo, é o nome de Cristo que está em jogo. A gente precisa compreender isso, irmãos. Não somente eu sei que aqui ele fala para os escravos, e aqui a gente está tentando fazer uma aplicação para a nossa vida. Muito cuidado, às vezes a gente tem pessoas que não são crentes, que nos exploram, a gente sabe disso. Eu trabalho para o Estado, apesar de ser um trabalho para o Estado, as pessoas olhar assim e achar que é uma coisa leve, a gente é perseguido lá. Pelo menos eu sou. Eu percebo isso. Eu tenho certeza que cada um de nós, no nosso ciclo de pessoas, quando você trabalha para um cristão incrédulo, às vezes a questão é diferente. E aqui os escravos deveriam ter esse cuidado quando se tratava dos senhores incrédulos. E quando os servos eram servos de senhores cristãos, quando eles eram crentes, a gente vê isso aqui no versículo 2. Eles deveriam amar ainda mais, pois o irmão era fiel de Deus. Como é que você vai achar que não, está tudo bem, porque aí é meu irmão? Não. Aí é que você precisa se esforçar. Aí uma vez o pastor Ricardo Mateus, nos ensinando, ele me disse uma coisa muito interessante. Irmão, se você tiver a oportunidade, ele disse, nunca bota um irmão da igreja para trabalhar na sua casa. Eu fiquei espantado com isso. Eu digo, como é que é? Quer dizer que... Ele disse, não. Porque as pessoas confundem. Não, é irmão, mas precisa manter as coisas separadas. Precisa tomar cuidado com isso. Como? Cozinha no galo. Não, precisa tomar cuidado com esse galo aí. Então eles deveriam amar mais ainda, pois o irmão era amado de Deus. Em segundo lugar, o Senhor era amado de Deus, o patrão dele. E tanto o Senhor quanto os servos são beneficiados pela obediência. Eles são participantes, participam do vosso bom trabalho, o apóstolo Paulo disse. Tem essas coisas aqui. Agora, depois de escrever sobre os servos cristãos, Paulo trata agora da liderança. No caso aqui, os falsos mestres, versículos de 3 a 10. Leiamos. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade,
é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir,